Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Diogo e este é o meu canal. No vídeo de hoje vou falar sobre a televisão em Portugal. Ora bem, então, neste vídeo eu quero falar um pouco sobre a televisão em Portugal, sobre as grelhas televisivas nos três canais generalistas, ou 4, depende, mas pronto, a RTP2 não conta. Quero falar também sobre a imitação que há de um canal para o outro e por aí fora. Não sou daquelas pessoas que acreditam que a televisão vá morrer, vá deixar de existir, tal como profeciaram que iria acontecer isso com a rádio, quando surgiu a televisão. Não acredito que isso vá acontecer, porque, tal como se pode ver, e ouvir neste caso, continua a existir rádio, continua a ser útil. E a televisão, acho que em breve, daqui a muitos anos, se não for alterado a forma de fazer e ver televisão, poderá ser posta um pouco de parte, porque cada vez mais as plataformas de streaming têm um papel mais fundamental e mais importante nos dias de hoje, mas eu acho que ainda se consome muita televisão em Portugal e há boa televisão em Portugal, só que eu não sei se vocês veem muita televisão ou não, se veem mais aqui canais do YouTube ou as plataformas de streaming, mas se nos focarmos nos três canais generalistas, e aqui eu vou-me focar só em Portugal, não nos outros canais ou nos outros países. Também tive a minha experiência a ver televisão em Espanha, não é? Mas pronto, foquemos-nos em Portugal. Se vocês repararem, a grelha, temos a estação pública, a RTP, depois temos as privadas, mas são generalistas, a SIC e a TVI. Se vocês repararem, a SIC e a TVI parece quase uma cópia uma da outra durante toda a semana. Eu não entendo como é que não há criativos, não há ideias novas, porque é que se tentam sempre copiar uns aos outros. Não faz sentido. Claro que depois temos a RTP, como sendo estatal, já tem aqui um papel diferente, já tem que ter uns programas diferentes, portanto já é um pouco uma zona de escape. Mas mesmo assim, também não varia muito por aí além. Dando-vos um exemplo muito claro, aos domingos, são aqueles programas tipo iguais nas três estações. Na RTP1, se não me engano, chama-se Aqui Portugal. Na SIC é o Domingão. Na TVI é o Somos Portugal. E acontece exatamente o mesmo em todos. Não há nada de diferente neles. São três programas que vão pelas terrinhas. Agora com a pandemia não podem. Então pronto. E até nisto eles são iguais. Que é, como não podem sair para as terrinhas, o que é que eles vão fazer? Fazem o programa no estúdio ao ar livre da estação e depois as imitações uns criam um autocarro para andar pela cidade, a outra estação vai criar o autocarro também, uma estação anda de helicóptero, a outra na semana a seguir também vai ter o helicóptero. É muito chato ver televisão em Portugal porque é cópias. E depois as novelas, que é, pronto, aqui ainda há aquela variedade, digamos assim, e aqui a pandemia também não ajudou muito, mas temos as novelas dos vários canais. Pronto, a RTP não tem assim tanta novela, nem tem novelas assim, são mais séries. Mas pronto, as novelas ainda é aquela coisa que o autor é que escreve a história e tal. Mas se formos a ver, as histórias também já começa a ser um pouco vir ao disco e toca ao mesmo, porque também não há muito mais para inovar, não é? Ou então, depois, como não tem material suficiente ou material novo, metem repetições. E lá nisto das repetições eu estou a falar basicamente da TVI, que agora mete aquele formato de a mesma novela, só que em série. Que é uma seca, principalmente com novelas tão recentes. A SIC mete novelas brasileiras, pronto. Sempre. É algo diferente, mas epá. Mas também a televisão em Portugal ultimamente tem vivido momentos de pandemónio, porque é pessoas que vão de uma estação para a outra, estamos em plena guerra televisiva. Foi a Cristina que saiu da TVI para a SIC e agora voltou para a TVI. E tipo, só tenho de dar os parabéns, que mulher empreendedora. Saiu de lá como apresentadora, volta como acionista e dona! Não é para brincadeiras, portanto, ganda mulher.
Com isto da Cristina voltar à TVI para reerguer a casa-mãe, como ela própria chama, acredito que vá surgir aqui uma revolução na televisão em Portugal, porque a mulher é super criativa, não se pode dizer que não. Então acredito que vai começar a surgir aqui alguma renovação nos programas e nos conteúdos que existem nas televisões televisivas. Mas lá está, a televisão tem sempre aquele problema que já foi assim um pouco colmatado com as boxes, que é aquela possibilidade de andar os 7 dias para trás, mas basicamente nas televisões é dá aquilo àquela hora e pronto, não há outras opções. Enquanto nas plataformas de streaming ou nos canais no YouTube, uma pessoa está a ver isto, não gosta, muda, pode voltar a ver mais tarde, à hora que quer, quando lhe apetecer, e não durante só os 7 dias que pode andar para trás, não é? Então, por isso é que cada vez os canais e as plataformas têm mais impacto do que propriamente a televisão. A televisão continua a ser boa, sim, na parte do jornalismo, apesar de tudo o que dizem, e apesar também do canal de jornalismo a que estamos a falar, não é? Apesar de ter aqui um canal no YouTube, ter as plataformas de streaming, eu adoro e sou um fanzaço da televisão em Portugal. Gosto imenso de ver televisão, não é algo que eu pretenda deixar de fazer, e o meu canal generalista favorito é a TVI, por enquanto. Porque eles ultimamente andam a fazer demasiadas repetições. É muito chato. Eu entendo que às vezes seja necessário repetir novelas e séries para tapar buracos, e porque também há horas em que talvez não seja necessário ter um produto novo. Então, exato. Mas não me faz sentido ver uma novela pela segunda vez logo assim ao horário nobre, que é a seguir à primeira novela dá uma segunda novela, série, que é repetida. Não faz sentido. E depois metem-me aqueles programas rasca que não prestam. Posto isto, surgiu-me assim um rasgo luminoso na cabeça que foi: e se fosse eu a mandar num canal, como é que seria a grelha de televisão? Então eu pensei, que tal fazer só para ter uma ideia como é que seria? E foi isso que eu fiz. E vou-vos apresentar agora. Espero que me consigam continuar a ver. Conseguem. Que isto é fascinante assim. Então, aqui está o meu computador, não é? E vou-vos dizer a grelha e vou-vos explicar um bocadinho como é que seria. Basicamente, como eu já vos disse, a minha estação favorita é a TVI, portanto eu fiz um planeamento, a grelha de programação, baseado na TVI. Então, esta semana seria uma grelha de programação, de segunda a sexta, como habitual, ao sábado outra e ao domingo outra. Ora, então como é que isto vai funcionar, como é que eu vos vou dizer e explicar as minhas ideias? Então, eu tenho as horas, que é de X a X horas, e depois o programa que daria nesse período. Então, a minha grelha começa às 6 da manhã e termina às 6 da manhã. É confuso, mas é claro. Então, começava, digamos que a segunda-feira começa às 6 da manhã, até às 5 não interessa muito, mas bem. Às 6 da manhã, das 6 às 7 tínhamos a primeira hora, que é aquele jornal assim que as pessoas estão-se a preparar para trabalhar e tal. É sempre bom saber as notícias antes de sair de casa, o trânsito, isso tudo. A primeira hora. Das 7 às 10 tínhamos o Diário da Manhã, que já acontece na televisão e é uma boa hora, portanto, o Diário da Manhã, assim, com jornalistas bons, experientes, a apresentar aquilo. Das 10 à 1, o programa da manhã, aquilo que no momento tem o Você na TV e tal. Portanto, um programazinho da manhã para acompanhar, assim, as velhotas em casa, porque geralmente são as que veem os programas, né? Eu sei que os novos também veem, eu vejo, portanto. Mas, geralmente é o chamado programa das velhotas ou dos velhotes. Não é que seja, aliás, o da Cristina não era só visto por velhos e velhas, ou idosos, como queiram chamar, mas, exato, seria assim um programa para o público em geral. Não queria que fosse um programa focado ou um programa dramático. Não há cá nada dessas coisas. Claro que também poderia ter e tal, mas um programa assim mais alegre, mais feliz. E depois o meto-me a pensar obviamente, seria este programa, mas não seria naquele estúdio. Seria assim um estúdio todo remodelado, todo diferente, muito mais apelativo, mais colorido e por aí fora. Ora bem, da 1 às 2h30 seria o Jornal da 1, porque é sempre interessante, não é? Das 2h30 às 3, portanto ali uma meia hora, daria uma série adulta. E esta, quando eu digo série adulta, é tipo, pode ser uma série internacional adulta ou uma série adulta como a TV faz. Por exemplo, o Amar Depois de Amar, ou então mesmo uma série tipo internacional, qualquer, tipo, vamos dar aqui um exemplo. CSI, não estou a dizer que seja o CSI, mas pronto, Castle, cenas assim.
séries mais para adultos, ou jovens adultos. Depois das 3 às 6 daria o programa da tarde, que atualmente é a Tarde é Sua, com a Fátima Lopes, mas lá está. Eu não sei se deixava a Fátima à frente do programa, talvez deixasse, mas não colocaria um programa tão sério. Porque eu gosto imenso da Fátima, mas a Fátima é sempre muito séria a apresentar o programa. Por exemplo, se virem agora a Mónica Jardim a apresentar o programa, ela é mais descontraída. Teria assim uma leveza ao programa. Claro que iria continuar a abordar assuntos assim mais sérios, mas que não puxassem e apelassem apenas e só ao drama. Relativamente ao cenário, também seria assim um cenário completamente diferente do atual, porque aquilo já está fartinho, já está muito aborrecido, aquele cenário é sempre o mesmo. Só mudam as cores, mas não sei, não muda o cenário. Das 6 às 7 seria um concurso. Podia ser o que eles tinham, o Ver para Crer, podia ser o Apanha Se Puderes, assim com um passatempo jovem, dinâmico, divertido, algo assim para animar as tardes. Depois, obviamente, o que é que eu traria de novo à estação? Das 7 às 8 meteria uma série juvenil, obviamente, uns morangos com açúcar. Não sei se seria os morangos, mas iria meter assim uma série juvenil. Mas não era uma série juvenil que, ai tal, verão, curtir, paz e tudo. Não. Seria isso, obviamente. Teria a escola também, claro. Mas seria muito mais dinâmica, muito mais atual, muito mais ao minuto. Ou seja, na série, os atores, as personagens, teriam perfis e no momento em que eles atualizassem, tipo, as redes, as próprias personagens teriam perfis nas redes. Imaginem, a personagem principal tinha um perfil no Instagram. Tudo o que ela publicasse, as fotos, isso tudo que ela tirasse, aparecia na rede, ou seja, tornava mais junto o público da série, tornando quase ali uma realidade paralela, onde as personagens não são personagens. Não sei se me faço entender, mas eu acho que seria muito interessante e sim seria uma forma de agarrar os jovens. Das 8 às 9h50 seria o Jornal das 8, porque não é preciso mais tempo de jornal, aquele tempo de jornal durante a pandemia, enquanto foi tipo o período negro, digamos assim, da pandemia, em que teve tudo encerrado, em que o jornal era quase das 8 às 11, santa paciência. Estava fartinho de tanto tempo de notícias, não é necessário. Das 8 às 9h50 bastava para dar as informações do dia. Ele já tem a TVI 24, portanto, quem quiser saber mais notícias, mudaria para a TVI 24. Ou SIC Notícias ou RTP Informação. Ou RTP3 agora. Depois, das 9h50 às 10h50, ou seja, uma hora, daria a primeira novela. Seja qual for, não é? Mas daria uma primeira novela e seria uma novela nova, não cá repetições. De momento está o Quero o Destino. Depois, das 10h50 à meia-noite, tipo ali mesmo, meia-noite, daria a segunda novela. E também seria uma novela nova, não seria cá réplicas. Eu entendo que por causa da pandemia e tal, as coisas tenham atrasado, mas isto agora não ter projetos no bolso ou de segurança. Fazer tudo em cima do joelho. Nunca é boa ideia, não é? Então, pronto. Depois, da meia-noite às 2, daria assim filmes e séries internacionais. E às vezes podia ser um filme, imaginem, uma semana de filmes. Ou então, imaginem, dão uma série, uma temporada. Depois, dão tipo assim uma semana de intervalo e dão filmes. Depois dessa semana, começa a segunda temporada da série que estava a dar. Depois, se termina a segunda temporada, volta à semana de filmes. Mas não é filmes repetidos, imaginem. Não é o filme que passa à segunda ser o filme que passa à sexta. É filmes diferentes. Podem ser adultos, de animação, de qualquer género. Simplesmente filmes. Porque quem quiser ver os filmes, se não puder ver àquela hora, pode também passar para trás. Portanto, seria interessante também abordar esta perspectiva de trazer um pouco do streaming à televisão. Depois, das 2 às 3 da manhã, metia lá aquele programa, aquele passatempo chato, que é o 1000 à hora, para as pessoas ligarem, não é? Então, pronto, fiquem para aí a ligar. Depois das 3 às 3h30, metia uma novela antiga, assim, meia hora, para rever uma novela, a que eles quisessem. Das 3h30 às 4 metia outra novela, portanto, basicamente seria uma hora, duas novelas, assim, só pouco para a grelha. E depois das 4 às 6 da manhã seria a TV Shop, os patrocínios. E depois às 6 retomava a primeira hora. E isto seria durante os dias de semana.
Ao sábado, como é que seria? Iria começar também às 6 da manhã, mas seria das 6 às 7h30 o Diário da Manhã. Depois, das 7h30 às 8h30, traria desenhos animados, algo que a SIC faz, mas a TVI nem por isso. Das 8h30 às 9 faria o querido Comprei uma Casa, que eu acho divertido ver a Mónica apresentar aquele programa onde as pessoas compram casas e depois têm de escolher qual é a casa e tal. Embora que eu também gostasse de ver um programa aqui a esta hora, que fosse, não sei se vocês conhecem, aqueles gêmeos que remodelam as casas, um destrói e constrói e o outro decora. Pronto, também gostava de ver um programa assim desse estilo. Não é bem o querido, mas não é. Mas pronto, eu gostava de ver um programa assim desse estilo. Às 9 ao meio-dia seria o programa da manhã, mas não seria o programa da manhã que dá atualmente durante a semana. Seria assim um programa com outros apresentadores para falar assim de temas mais ligeiros, mais... Imaginem, adorava um programa aqui ao sábado, por exemplo, de manhã, que fosse tipo algo mais verde, mais ecológico, apresentado, por exemplo, pela Belinha. Assim, um programa mais virado para as cenas ecológicas, para os animais, e cada vez está mais em voga, portanto, era ótimo. No meio-dia, à uma, seria um programa de música com o apoio da Rádio Comercial, visto que aquilo, Rádio Comercial, Média Capital, faz tudo parte da mesma empresa. Então seria assim digamos que um regresso do Top Mais, é um programa de música que dava há muitos anos na RTP1, mas a ideia não seria ser só dizer os tops de música em Portugal, claro que também seria isso, mas seria também apresentar videoclipes, cantores, talvez uma pequena entrevista, porque é só 1 hora de programa, mas acho que seria interessante para conhecer músicas novas, vários estilos, o que é que está em voga em Portugal, no mundo. Acho que seria bastante interessante. Depois da uma, às 2h30, traria o Jornal da Uma, obviamente, com a apresentação do outro jornalista. Das 2h30 às 3h30, eu traria de novo à antena o Conta-me Como És, com a Fátima Lopes, porque eu acho que aquelas entrevistas que ela faz são bem interessantes e eu gosto sempre de conhecer o lado mais privado das pessoas. E não é um lado privado como no alta definição. Portanto, eu gosto deste lado das mensagens que o programa da Fátima tem, o Conta-me. Portanto, eu traria o Conta-me para esta hora do dia. Das 3h30 às 5 haveria um filme, assim, para os mais jovens ou para os jovens. Talvez também um filme adulto. Mas, tipo, basicamente assim um filme de animação. Assim, mais divertido. Ou um filme para rir. Das 5 às 8 eu traria outro programa em estúdio. Tipo, como eles tinham o sábado na TV. Mas não seria um programa tão chato como foi o Sábado na TV, apresentado pelo Montes e pela Mónica. Foi uma dupla excelente. Provavelmente até poderia manter a dupla, ou não, não sei. Mas aquele programa teria de ter assim uma vertente diferente. Nem sei se o programa seria em estúdio ou apresentado tipo em cenário, mas em cenário ao ar livre, para dar assim uma dinâmica mais jovem. Estão a perceber? Depois das 8 às 9h30 seria o Jornal das 8, para ter as notícias do fim de semana, do que é que aconteceu. Das 9h30 às 10h30 daria a novela 1, ou seja, a primeira novela que dava aos dias de semana dava ao fim de semana. Seria assim a novela 1. Das 10h30 à meia-noite e meia daria um concurso qualquer, tipo o Mental Samurai, o Dança com as Estrelas, por aí fora. Iam alterando, não é? O Boom, que agora vai começar. Seria assim um programa para o sábado à noite, para divertir, para ser algo diferente. Meia-noite e meia à uma daí ao GTI, é aquele programa de carros e informações de carros e motas que dá na TV também, portanto manteria isso assim a esta hora. Da 1 às 3, filmes e séries internacionais, seriam 2 horinhas assim para ver um filme, uma séries com a mesma explicação do fim dos dias de semana. E depois repetia basicamente a grelha dos dias de semana, que era das 3 às 3h30 a novela antiga a que dava aos dias de semana, e das 3h30 às 4 a segunda novela antiga que repetia também aos dias de semana, e depois das 4 às 6 voltaria a TV Shop. Não, neste caso das 4 às 5 a TV Shop. Porque ao domingo, digamos que a antena abriria ligeiramente mais cedo, em vez de abrir às 6 da manhã, abria às 5. E assim, das 5 às 6 dá o programa Todos Iguais, que é um programa interessante para se ver. Das 6 às 7 daria desenhos animados. Das 7 às 8, o querido Mudei a Casa, que é daqueles programas de construção e mudar a casa, que eu adoro imenso ver. Das 8 às 9, o Selfie, aquele programa que geralmente é a Alice que apresenta, ou pelo menos a quem eu foco mais é a Alice.
Das 9 ao meio-dia seria o programa da manhã, aquele que é exclusivo do fim de semana. Do meio-dia à 1 daria um programa de cinema e séries e com entrevistas a ator. Estão a ver tipo o Cinebox que dá na TV 24? Basicamente seria esse programa. Assim com entrevistas a atores de Hollywood, tipo... Não precisava ser só filmes, podia ser filmes, séries e por aí fora. Da 1 às 2h30, o Jornal da 1. Das 2h30 às 3 daria uma série internacional, porque eu acho que cada vez tendo a apostar mais em conteúdos diferentes e inovadores. Portanto, seria assim mesmo uma série de relevo produzida, mas a dar na estação como fazem. Ou até mesmo uma série nacional que fosse para ser construída, que tivesse impacto no estrangeiro. Por exemplo, podem ver aquelas séries que são imensamente famosas, que são das estações de televisão americanas e que depois passa para as plataformas de streaming. Dou-vos o exemplo do Revenge, que é uma série estrondosa. Das 3 às 8 traria o Somos Portugal, porque parecendo que não, dá audiências. Não gosto muito do programa, mas há quem goste. Então, Somos Portugal, das 3 às 8. Mas lá está, não seria o dia inteiro, a tarde inteira, porque não é necessário. Eu acho que seria mais vantajoso ver uma série, ver um filme, do que também estar só a ver o Somos Portugal. Das 8 às 9h30 seria o Jornal das 8. Das 9h30 à meia-noite e meia fazia reality shows. E os reality shows eu intercalava, para não ser sempre o mesmo. Teria sempre um reality show no ar, mas seria diferente. Ou seja, fazia um Big Brother até ali à altura do verão, ao início do verão. Depois, na altura do verão, apesar de ser chato e um bocado aborrecido, faria uma espécie de lavão-top, mas não precisava ter sempre um lavão-top. Podia ser uma versão portuguesa do Perdidos na Ilha, do Ex na Ilha, uma cena assim, uma cena mais descontraída e tal, para o verão. Depois, para a reentreia televisiva em setembro, traria outro reality assim mais de peso. Se começarmos no ano com o Big Brother, no final do ano seria o Secret Story, que seria sempre muito interessante. Depois, entre o Secret Story e o Big Brother, eu meti ali outro reality, que, por exemplo, podia ser o Like Me, embora eu não gostar daquele estilo de reality, mas podia ser um assim mais leve. Estão a entender o que eu quero dizer? Seria o Big Brother e o Secret Story, dois realities de peso, e depois, assim, para intercalar, tínhamos o Love on Top e o Like Me, que são assim mais fraquitos, mas compensa e dá para ver também. Claro que estes dois de verão e o Like Me não seria assim, não seriam estes, seriam assim um programa estudado, melhorzito e pronto. Porque há tantos realities no mundo que não vale a pena trazer coisas assim tão bé. Meia-noite e meia à 1h30 teria aquilo que já aconteceu durante o Secret Story 7, que é o pós-gala, que eu acho que é fundamental. Falar com o expulso logo ali à saída para termos a noção. Falar com os ex-concorrentes para também ser assim um programa de suscitar reações no público. Teria também, assim, no pós-gala, uma ligação às redes sociais, tipo ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, para saber o que é que está a acontecer nas redes, como é que as redes reagiram ao programa. Seria, assim, uma forma de ligar o público à televisão. E depois do pós-gala, basicamente, seria aquilo que já é habitual durante os dias de semana. Que, da 1h30 às 3 daria um filme ou uma série qualquer. Até podia ser assim uma série mais, digamos, mais adulta, se me faço entender. Ou um filme assim mais adulto. Depois, lá voltaria à mesma história, que é das 3 às 3h30, uma novela antiga, a terceira novela antiga, ou a primeira novela antiga que daria ao final da noite. E das 3h30 às 4, a segunda novela antiga que daria também ao final da noite. E depois voltaria tudo outra vez, das 4 às 6 a TV Shop. E voltaríamos para os dias de semana com aquilo tudo, das 6 às 7, com a primeira hora. E, basicamente, seria esta a minha grelha televisiva. Óbvio que nunca vai acontecer, porque ninguém me liga nenhuma, não é? E pronto, também não tenho, digamos, forma de contactar ou falar com as pessoas. E também, assim, eu não sou ninguém para estar a fazer uma grelha de televisão e mandar nas pessoas, não é? Porque há gente que pensa para isso. Só que, lá está, esse é outro problema. Quem manda geralmente nas televisões são velhos, ou pessoas assim que não querem saber do que é que os novos pensam ou o que é que os novos querem ver. Então por isso é que provavelmente a televisão cada vez se afunda mais. Infelizmente, porque eu adoro televisão, como eu já disse, não é? Mas pronto,
Se viram até ao fim, digam-me o que é que acharam da grelha. Se vocês a fazer uma grelha, o que é que metiam na programação. Digam-me tudo nos comentários. Digam-me também nos comentários se preferem ver televisão ou streaming e YouTube e porquê, que eu quero saber. Espero que tenham gostado. Põem um like, subscrevam e partilhem. Sigam-me nas redes sociais, têm todos os links na descrição e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Olá! Bem, aqui em cima tens o último vídeo que eu fiz para o canal e aqui tens um que eu sugiro. Dá uma vista de olhos. Já agora aproveita, subscreve o canal, põe like e partilha.